Estávamos dois profetas sentados ali na porta da igreja hoje. Esses profetas não eram Elias e Eliseu, não. Era eu e o irmão Edinho. E aí começou a formar um tempo de chuva. E veio um redemoinho assim, muito forte assim, pelo asfalto. E a gente achou que ele ia para lá e ele veio para cima de nós assim. Aí nós comentamos um para o outro assim, bom, se nós não fomos levados nesse redemoinho, né, nós precisamos limpar a poeira. Então, se os irmãos se aproximarem de mim, vão perceber que eu estou cheirando a terra. Meu bolso está cheio de terra aqui também, viu, Adinho? Então, nós ficamos ali meia hora tirando a terra de cima da gente, de dentro da camisa, e de todas as partes aqui, dado esse redemoinho que veio sobre a gente ali. Mas glória a Deus por isso, que não foi, pelo menos dessa vez, não foi da vontade do Senhor dele nos levar num redemoinho, né? Sermos arrebatados para o Senhor, para a glória do Senhor, né? Num redemoinho. Eu quero convidar todos os irmãos para deixarem a sua Bíblia, abrir e deixar aberta, né? A sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1. Nós queríamos meditar um pouquinho a respeito dessa data tão importante que se comemora no dia de hoje, trazendo uma reflexão aqui sobre os versículos da palavra do Senhor. Eu falei Lucas, irmãos, mas vocês me perdoem, é Mateus, tá? O texto de Mateus é um pouco mais curto. Lucas já desenvolveu um pouco mais a respeito do nascimento de Jesus, inclusive do nascimento de João Batista. E Mateus é uma síntese melhor para a gente trabalhar aqui nessa noite e pensar um pouquinho nesse nascimento. Me passou assim um monte de ideia na cabeça para falar, para trazer como tema dessa mensagem de hoje. E eu pensei de repente que a gente poderia falar sobre qualquer coisa aqui, qualquer coisa seria um tema interessante, mas no final das contas eu queria falar sobre o verdadeiro Natal. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado aí e diga para ele, verdadeiro Natal. Aproveita e pede para ele não dormir também, né? Porque eu vivo essa luta, né, amados? Porque as pessoas vão se envolvendo com a minha voz, né? Tem uma irmã lá de Vilhena que fala que é uma voz de veludo, que vai envolvendo e daqui a pouco a gente vai tendo um sono muito forte, né? Então, repreende o sono aí e fica ligado na voz do Espírito Santo. Tomara que ele fale através da minha vida ao seu coração nessa noite, amém? Você que abriu, deixa a sua Bíblia aberta aí em Mateus. Eu quero fazer uma breve introdução dessa pregação. E não quero desanimar os irmãos, mas eu gostaria de dizer para vocês que 25 de dezembro não é a data do nascimento de Jesus. Amém? Amém. Alguns estudiosos da palavra já disseram que talvez a data mais certa do nascimento de Jesus seja 1º de abril. Sabiam disso? Os estudiosos disseram que ele nasceu na 2ª quinzena de março ou na 1ª quinzena de abril. E alguns mais específicos disseram que Jesus tenha nascido talvez no dia 1º de abril. E alguém pensou assim, eu tenho certeza que alguém pensou no seu coração, mas dia 1º de abril não é o dia da mentira? Alguém pensou isso? Tem gente balançando a cabeça lá atrás, concordando? Quantos tem aqui a Bíblia em ordem cronológica, versão NVI? Quantos tem? Não tem problema. Por acaso eu tenho essa Bíblia em casa que eu ganhei. E eu estava lendo essa Bíblia, fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica, mas a primeira página dessa Bíblia é uma introdução do autor. Ele traz uma reflexão a respeito da possibilidade de Jesus ter nascido no dia 1º de abril. E de outras coisas interessantes da parte de Deus também ter acontecido num dia 1º de abril. Ele fala até da possibilidade do mundo ter sido criado por Deus num dia 1º de abril. E na realidade isso foi uma teoria muito forte por muitos anos, até que alguém inventou que o dia 1º era o dia da mentira, o dia 1º de abril era o dia da mentira, exatamente para tentar isolar essas verdades religiosas, essas verdades bíblicas que a palavra do Senhor traz para a gente. E aí hoje é muito mais forte para nós, até para a nossa cultura, o dia 1º de abril como o dia da mentira, do que o 1º de abril como o nascimento de Jesus. Por que isso?
porque instituiu-se então 25 de dezembro para se comemorar o nascimento de Jesus. Mas eu quero trazer uma outra informação importante e interessante para o povo de Deus, né, para que a gente não fique ignorante dessas coisas que acontecem por aí. O dia 25 de dezembro se comemora o dia do Deus Sol. E o dia do Deus Sol eu achei até um dia providencial, né? Se existe essa palavra, providencial, eu achei assim, foi uma providência bacana que Constantino, no século IV depois de Cristo, que foi um imperador romano que se converteu ao cristianismo, ele instituiu o dia 25 como o dia do nascimento de Jesus o Nazareno. Foi ele que fez isso. Mas eu acho que foi uma bênção ele ter escolhido esse ano, por causa da questão aí do dia 1º de abril, enfim, mas também por causa da representatividade desse dia, porque diz que é o dia do sol invencível. Olha que bacana. Eu achei que o Constantino foi muito inteligente quando ele... dia 25, os pagãos, né, os gregos, romanos, eles cultuavam o Deus Sol nesse dia. Eles consagravam o dia 25 de dezembro a esse Deus Sol. Esse dia era chamado dia do nascimento do Deus Sol invencível. Eu achei muito bacana Constantino, então, ligar esse dia com o dia para comemorar o nascimento de Jesus. Porque a própria palavra declara que ele é a luz do mundo, amém? Ele é o sol da justiça, amém? Então eu achei muito bacana que já que não foi exatamente no dia do nascimento, conforme a gente gostaria que fosse, conforme a indicação dos textos bíblicos, mas eu achei muito providencial que fosse 25 de dezembro, então, essa comemoração. Então, esse 25 de dezembro, ele vem trazendo essa tradição. Vem trazendo essa tradição de que dia 25 de dezembro, então, fosse o dia do nascimento de Jesus. Tem outros vestígios na Bíblia que provavelmente não seja essa data, porque o texto de Lucas, de Mateus, que a gente vai ler daqui a pouco, fala a respeito de os pastores, né, os pastores de Jerusalém, que também tiveram um sinal de Deus para irem ver esse bebê, essa criança. O texto fala que eles estavam pastoreando, que eles estavam trabalhando com seus rebanhos, né? E nessa época, 25 de dezembro, diz que é muito frio lá em Israel, Jerusalém, naquela região, né? Belém, onde Jesus nasceu. Então, que provavelmente aqueles pastores não poderiam estar trabalhando numa época dessa, dado que é um período muito frio. Então, tem vários indícios na Bíblia de que o 25 de dezembro não seja de fato o dia do nascimento de Jesus. Eu não queria decepcionar ninguém, né? Porque a gente vem já de uma tradição de longas datas. Mas é importante trazer essas verdades aqui para o povo de Deus, para que a gente não fique ignorante dessas coisas. E se nós formos questionados e confrontados pelas pessoas que não têm a Jesus, a gente tem essas informações. Amém, povo de Deus? Então eu falava sobre o verdadeiro Natal, não é isso? O tema da nossa mensagem é o verdadeiro Natal. Se existe o verdadeiro Natal, deve também haver, né, Iris, o falso Natal. Será que tem um falso Natal? Tem também, né? Que é esse Natal que a gente observa aí, que é o Natal do consumismo, o Natal da mídia, o Natal do Papai Noel, né? E é muito interessante que nesse período, essa semana, eu entrei algumas vezes no Facebook e vi que as pessoas estavam assim, a única mensagem que se tinha no Facebook o tempo todo era todo mundo desejando Feliz Natal um para os outros. Teve até o nosso irmãozinho aqui, o Gleison, né? Que fez diferente lá, colocou lá que ele é um ateu declarado e fez alguns questionamentos a respeito do Natal. Mas enfim, tirando o Gleison, estava todo mundo desejando Feliz Natal uns para os outros. E a gente estava observando então algumas mensagens que as pessoas colocavam no Facebook e alguns comentários a respeito daquela mensagem. Teve uma coisa que chamou muito a minha atenção, que a Ana Clara, minha filha, postou uma coisa assim, que tinha a foto do Papai Noel do lado de cá e a foto de Cristo do lado de lá.
Então, trazendo as pessoas à reflexão que esse período não é um período de nós cultuarmos ao Papai Noel, mas cultuarmos sim a Jesus. Era mais ou menos a ideia central da mensagem, do postzinho ali, post, é assim que fala, post, sei lá como é que fala isso, que se coloca ali no Facebook. Aí entrou um coleguinha dela debaixo daquela mensagem, comentando isso, e escreveu assim: imagina, Papai Noel não tinha Papai Noel não tinha roupa vermelha, Papai Noel não tinha barba branca, Papai Noel não era gordo, Papai Noel, na verdade, tinha roupa verde, era negro e magro. Aí ela escreveu logo abaixo assim o comentário dela: Papai Noel não existe, né? Eu achei muito interessante aquilo, porque nem vermelho de gorro, barrigudo e barbudo, nem verde, magro e de pele escura, né? Ele não existe. Essa é a verdade, ele não existe. E essa tradição do Papai Noel também é um negócio muito complicado. Tem alguém até que diz que isso é uma invenção da Coca-Cola. Eu não sei, embora a Coca-Cola tenha 129 anos, né, de história, pode ser que ela criou isso aí. Nesse tempo daria para ela culturalmente introduzir essas informações a respeito de um Papai Noel gordo, branquinho, um bom velhinho, né? Daria para inserir aí na cultura e manter isso ao longo dos tempos. Eu não tenho dúvida que com 129 anos de história, e sendo a potência comercial que ela poderia realmente mexer na cultura do povo. Mas enfim, também não quero entrar nesse detalhe, porque eu não estou aqui para falar do falso Natal. Quero falar do verdadeiro Natal. Mas essa questão do Papai Noel é muito forte. Eu me lembro que quando eu era criança, a gente acreditava piamente que era o Papai Noel que trazia presente para a gente, né? Quem aqui não acreditou, levanta a sua mão aí e dá glória a Deus. Eu acho que de alguma forma todo mundo foi muito levado, né, conduzido a pensar dessa forma. Que o Papai Noel vinha com o seu trenó, com as suas renas, com o saco cheio de presentes. Lá em casa o Papai Noel sempre foi muito magrinho, porque a nossa família era muito grande, né? Meu pai era caminhoneiro, minha mãe era costureira, então o Papai Noel sempre passava meio magrinho lá em casa. A justificativa do meu pai é que ele já tinha andado o mundo inteiro, quando ele passava por lá ele passava meio cansado, então deixava poucas coisas para a gente, ou presentes assim, pouco representativos, né? No máximo uma bola, que em geral era aquelas bolas dente de leite de plástico que estourava no mesmo dia, né? Mas sempre passou, nunca deixou de passar, mesmo diante das dificuldades financeiras que nós tínhamos, né? E eu louvo ao Senhor por isso. Mas o meu pai, a minha mãe, sempre alimentou muito essa história do Papai Noel na nossa cabeça. Então, para nós, quando nós crescemos e descobrimos que o Papai Noel não existe, na verdade, a gente também ficou um pouco chateado, né? Porque a gente gostava daquela cultura ali que era alimentada. Mas eu, por exemplo, quando eu me converti, o Ícaro tinha 5 anos, e o Ícaro, ele nasceu no dia 24 de dezembro. Então, ele foi nosso presentinho de Natal. Quando ele fez 5 anos de idade, nós fizemos uma festa de aniversário para ele, obviamente que todo mundo vestido de Papai Noel, né? Ele mesmo estava lá com um gorro de Papai Noel. Ele tem uma foto dele com 1 ou 2 aninhos, assim, vestido de Papai Noel. Para nós era natural, né? Não tendo conhecimento da palavra, que nós alimentássemos isso. Eu mesmo, quando eu era magro, me vestia de Papai Noel para dar bala para as crianças, levar presente para as crianças. E é muito interessante, eu não sei se alguém aqui já se vestiu de Papai Noel e foi fazer um trabalho assim, é muito interessante você perceber a reação das pessoas à figura do Papai Noel. Alguns amam e sabem que vão ganhar presente, outros odeiam, ficam com um pouco de medo do Papai Noel, começam a chorar, a gritar. Mas é uma situação realmente bastante interessante, essa atuação. Então é fácil para o mundo, né? Especialmente a gente sabendo que o inimigo das nossas almas está, assim, de alguma forma, articulando tudo isso que acontece. Ele é um grande estrategista, para ele conduzir de forma diferenciada, de forma falsa, o verdadeiro Natal. Tirar todo o foco da figura de Jesus Cristo, colocar uma outra figura ali, a figura do Papai Noel, de quem quer que seja, árvore de Natal, presentes, bola de Natal, tanta coisa que, cores, luzes, tantas coisas que acontecem no Natal que a gente, às vezes, perde o foco. Muita gente colocou lá no Facebook assim: não esqueça do aniversariante, no dia 25, não esqueça do aniversariante. Quantas pessoas se reúnem, eu acho muito legal também isso que eles chamam de espírito natalino, que é outra coisa que eu falo, que eles tiram o foco, que poderia muito bem chamar de Espírito Santo, né? O Espírito Santo,
esse espírito natalino que eles chamam, assim, trazendo a reunião das famílias, né? Quantas as pessoas se deslocam de vários lugares, quem mora lá no Nordeste vem para São Paulo e vice-versa, para estar em família no período de Natal. Isso é um ponto extremamente positivo, mas muitas vezes essas famílias se reúnem. Agora eu estou falando da minha família, não eu, Osmarina e as crianças, mas da minha família, pai, mãe, irmãos. Nós nos reunimos em todos os natais e eu me lembro que parece que Jesus não era celebrado ali naquela festa. Era muito gostoso, tinha muito amor, muita confraternização, muitos presentes, a gente se abraçava, se olhava no olho. Quem tinha uma briguinha ou outra aproveitava para pedir o perdão, mas a gente sabia que Jesus de fato não estava sendo celebrado ali. Mais recentemente, depois que eu me converti, é que passou-se assim, o Rildo faz uma oração. Aí eu fazia uma oração, então eu trazia a figura de Jesus ali para dentro daquele momento tão propício que a gente estava vivendo de confraternização. Mas antes, quando eu também não tinha Jesus, isso não existia. Então a gente sabia que nós celebrávamos o Natal, mas o personagem principal do Natal não estava ali presente. Pelo menos ele não era convidado nem conclamado a participar daquela reunião ali conosco. E eu acredito que, não nas famílias evangélicas, talvez você tenha se reunido ontem e na virada você se lembrou de Jesus, deram as mãos, fizeram uma oração. Eu acredito que, pelo menos quem não fez por descuido, porque na verdade na nossa vida nós estamos todos os dias, 365 dias, 366 nos anos bissextos, celebrando a Jesus na nossa vida. Pelo menos é para isso que nós fomos chamados pelo Senhor, salvos por Ele, para celebrarmos a Ele todos os dias. Não somente no dia 1º de abril, ou no dia 25 de dezembro, ou num dia específico uma vez por ano. Mas fomos chamados a celebrar o Senhor todos os dias da nossa vida. E isso tem sido, de fato, a grande diferença na vida dos crentes. Porque a gente sabe, de fato, a quem nós estamos cultuando. E é sobre esse verdadeiro Natal que eu quero aqui somente relembrar, juntamente com vocês, a partir da leitura de alguns versículos do Evangelho de Mateus. Eu quero convidar a todos que não abriram ainda, a abrir em Mateus capítulo 1. Então vamos ler esses versículos e vamos resgatar e relembrar essa história, a história do nascimento de Jesus, e fazermos algumas aplicações para as nossas vidas, amém? Você pode ir direto para o versículo 18, Mateus capítulo 1, versículo 18. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Amém? É isso que diz aí na tua palavra? Então, como é que foi essa... Esse na verdade, é o grande mistério. É o grande mistério até para a nossa fé, né? Nós que cremos no incrível, que cremos no impossível, só através da fé que nós conseguimos crer numa situação como essa aqui. Nós estamos falando aqui de 2011, 2000 e alguns anos atrás, porque hoje seria perfeitamente possível uma pessoa ficar grávida sem coabitar com ninguém. Através do quê? Não? Do Espírito Santo não, através de uma inseminação artificial, hoje, amém? A pessoa não precisa ser casada, ela não precisa ter tido relações sexuais com nenhum homem, mas ela pode se encontrar grávida nos dias de hoje através de uma inseminação artificial, amém? Então, para nós concebermos isso hoje é muito fácil. O que foi com a irmã ali? Não, a irmã fez uma inseminação, ela ainda é virgem. Ela não teve relação com ninguém, ela fez uma inseminação artificial. É possível? É. Seria algum espanto para nós hoje? Nenhum. Amém? Mas no contexto de 2000 anos atrás, eu duvido muito que a Maria não teve neguinho que olhou para ela e falou assim, grávida, do Espírito Santo, sei. Né? Igual aquela cobrinha da propaganda da Fiat, né? Aquela cobrinha lá no Éden. Sei.
Quer dizer que José não fez nada, não. Tá. Gente, nós sabemos pela leitura do texto bíblico que foi isso que aconteceu na época. Eles receberam de bom grado essa missão que eles iam passar, mas eles sabiam que eles poderiam sofrer muitas consequências a partir dessa situação. O primeiro que quis dar no pé foi José. Espera aí, como é que essa história, ela me aparece grávida? Né? Então, se não fosse ele ter dormido e o Senhor ter aparecido para ele em sonho, talvez ele teria dado no pé realmente. E Maria corria risco de vida. Quem se lembra que o pastor Sérgio Luiz ministrou um pouco sobre isso aqui no aniversário da igreja, né? Maria corria até risco de vida, de ser apedrejada por causa da questão de adultério e tal, porque ela não era casada ainda. Então, grande foi o risco, né, desses dois jovens. Tem alguns estudiosos que dizem que Maria tinha 15 anos na época que ela ficou grávida. 15 anos. Eu olho para a Ana Clara tem 16 anos, mas ela é magrelinha, pequenininha. Eu falo, meu Deus, se a Maria fosse igual a Ana Clara, assim, coitadinha, né? Essa estruturinha dá até dó, até de olhar dá dó, né? De tão pequenininha, bonitinha que é. Imagina a Maria numa situação daquela, passando por toda aquela situação. Então, nós observamos aqui nesse primeiro versículo que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha só. Por que nós precisamos crer pela fé? Porque somente pela fé nós vamos conseguir conceber que algo que seja espiritual venha se ligar com aquilo que é carnal, que é carne e osso como nós, e a partir dali ia ser gerado uma vida que ia ser o Salvador da humanidade. Aliás, para quem não sabe, Jesus significa Salvador, a salvação de Deus. Amém? Então, olha só, foi uma inseminação espiritual que aconteceu. O Espírito Santo veio sobre a vida de Maria e aí ela se encontrou grávida. Amém? Versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Cassiana leu esse texto aqui em Isaías hoje. 23 diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Gostaria que você guardasse bastante essa informação, olha só. Fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E aí ele relata essa profecia que a Cassiana leu aqui na abertura do culto. Esse texto está lá em Isaías 7, versículo qualquer coisa. Então isso foi profetizado por Isaías. Sabe quantos anos Isaías profetizou isso antes disso acontecer? Quem quer chutar o número aí? 700 anos mais ou menos. Amém? 700 anos antes disso acontecer, o profeta Isaías profetizou que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, e ele seria chamado pelo nome de Emanuel. Será que isso concretizou? Se consumou? Amém? 700 anos antes. Guarda essa informação. Esse texto está em Isaías 7,14, tá? 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz o filho, a quem pôs o nome de Jesus. Olha só que interessante, eles não tiveram relações sexuais até que o filho fosse trazido à luz. Mas depois disso, né, eles tiveram uma vida conjugal como qualquer casal.
E aqui que fica complicado aquela situação que ainda se coloca por aí, que a Virgem Maria é virgem até hoje, né? Então, depois ela já deixou de ser virgem, provavelmente, no parto, amém? Né? Se a gente for olhar só para o aspecto fisiológico da virgindade, ela já deixou de ser virgem no parto, e depois ela teve relacionamento conjugal com José de maneira natural, como qualquer casal, e gerando muito mais filhos, né? Que Jesus teve ali, da parte de Maria, de José, vários irmãos e várias irmãs. O texto bíblico fala sobre isso. Mas, no entanto, tem algumas denominações aí que quer ainda manter essa mariolatria, de que a Maria seria virgem até hoje, né? Eles chamam até de mariologia. Eu gosto de falar que é mariolatria, de que a Maria seria virgem até hoje. Mas, enfim. Contudo, não conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Olha outra coisa interessante aqui. Esse versículo 6 do capítulo 2 também é um texto de profecia. Você sabe onde esse texto foi profetizado? Em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. Então, nós já falamos de uma profecia que estava em Isaías, agora estamos falando de uma outra profecia que está em Miqueias. E lembra que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio dos profetas. Eu quero que você guarde muito isso, que na aplicação dessa pregação nós vamos retomar essa questão dos profetas. Em cada texto aqui você vai ver que é um profeta diferente que é citado por Lucas. Amém? Mas eu quero fazer uma pequena aplicação, bem rápida, a respeito de Herodes e dos magos. A Cassiana até já introduziu um pouquinho aqui na hora da oferta, falando a respeito deles. Eu quero reforçar um pouquinho aqui uma aplicação. Coisas que Deus foi falando ao nosso coração na preparação dessa mensagem. Eu quero que você pense em Herodes apontando para o povo judeu. Nas pesquisas que eu fiz, diz que Herodes era edomita, judeu e romano. Judeu-romano, né? Então, o Herodes pode representar muito bem a figura daquele povo que estava ali, aquele povo judeu daquela época. E os 3 reis magos podem representar muito bem todas as nações ou as outras nações gentias, né, que receberam a Jesus. A gente está falando agora já de uma aplicação mais voltada para receber a Jesus ou não, porque os judeus rejeitaram a Jesus, né? E as nações gentias receberam a Cristo, a nosso exemplo, né? Hoje nós somos igrejas, mas como nação, o Brasil é uma nação gentia, né? Não é uma nação judia, do povo que é o povo escolhido de Deus, que são os judeus. Então nós podemos fazer essa aplicação. Herodes aponta para o povo judeu que não recebeu, porque aqui no coração de Herodes, ele tentou descobrir aonde estava essa criança, não para adorá-lo como fizeram os reis magos, mas intentando no seu coração matar essa criança. Tanto é verdade que no decorrer, Lucas fala melhor sobre isso, no decorrer disso, em sonho, eles receberam a estratégia de não voltar para falar com Herodes, mas seguirem o seu caminho, né, para que Herodes não pudesse achar a criança. Amém?
Versículo 7. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-as a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou onde estava para o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E eu quero fazer outra aplicação rápida a respeito do ouro, do incenso e da mirra. O ouro aponta para a realeza de Jesus. Deus como rei, dono do ouro e da prata, tal como qualquer rei seria. O incenso aponta para o sacerdócio de Cristo, né? Porque o incenso era utilizado para quê? Espiritualmente falando, o incenso são as nossas orações, né? Então o incenso aponta para a questão sacerdotal de Cristo, Jesus como sumo sacerdote. E a mirra aponta para a morte de Cristo. Amém? Porque a mirra era o óleo utilizado na preparação do cadáver, do defunto. Então, quando os reis magos trazem esses presentes, né, esses 3 presentes têm um simbolismo muito forte na vida daquela criança. Né? E a palavra declara que Maria via toda essa movimentação e guardava o seu coração por todas essas coisas que aconteciam. Então, o ouro aponta para Jesus como rei, o incenso aponta para Jesus como sacerdote, o sumo sacerdote, e a mirra aponta então para a morte de Jesus. Versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Versículo 13. Tendo eles partido, eis que aparece um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse, ouça mais uma vez, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Mas aqui também não relata o profeta. Do Egito chamei o meu filho. E essa profecia está em Oséias 11, versículo 1. Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido, versículo 16, pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu mais uma vez o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Aqui, o texto relata quem é o profeta que disse isso, o profeta Jeremias. E isso está em Jeremias 31:15. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes, versículo 19, morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mais uma vez aqui, cumprindo-se todas as profecias. Esse, infelizmente, eu não pesquisei aonde está relatado essa parte. Mas olha só,
para a gente fechar essa questão das profecias. Isaías, Miqueias, Oséias, Jeremias, através de vários profetas, foi testificado o nascimento e como seria todas essas situações para o nascimento de Jesus. Isso muitos anos antes das coisas acontecerem. Muitos anos antes. E por que eu pedi para vocês guardarem essa informação no seu coração? Porque nós estamos em 2011. Né? Nós estamos aguardando mais tempo pela volta do Senhor Jesus do que o povo de Israel pelo nascimento de Jesus, que foi apenas mais ou menos 700 anos. Nós estamos aqui há 2011. Isso me faz lembrar também da parábola do Lázaro, né? Quando Lázaro morre e morre o rico, e eles vão lá, o Lázaro vai para o seio de Abraão, e o rico está num lugar de tormenta, e ele quer voltar para a terra, né? Quer voltar para cá para poder avisar os familiares dele de que aquela coisa de um lugar assim de tormenta era verdade. O que acontece? As pessoas falam para ele, não, você não vai voltar, ninguém vai voltar, porque lá eles têm os profetas, a palavra, aquilo que foi prometido, está lá à disposição deles, então que eles creem nisso. Amém? Amados, eu estou trazendo essas informações para que a gente possa fazer uma aplicação desse texto e entender que todas as coisas que foram profetizadas na palavra do Senhor, elas vão se cumprir, vai se consumar de maneira cabal. Amém? Todas as coisas vão se cumprir. Talvez você no seu coração pense assim, mas Senhor, está demorando tanto. Não interessa para nós o tempo que vai ser, nós não sabemos esse tempo. O texto bíblico declara que nem o Filho do Homem sabe esse tempo. Mas nós cremos pela fé e estamos aguardando todas as promessas, todo o cumprimento das Escrituras Sagradas. E cada dia que passa, a gente percebe nitidamente o cumprimento de todas essas profecias. Se o Enilson puder para mim colocar Gálatas 4, versículo 4. Gálatas 4, versículo 4. Amém? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, 5, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Volta no 4, por favor, Enilson. Olha só, plenitude dos tempos. Talvez você possa olhar para a história da humanidade e pense no Império Romano como algo que só foi ruim para o povo de Deus daquele tempo. Mas eu quero te apontar algumas coisas que foram boas, que o Império Romano fez naquele tempo. Já em 29 a.C., o imperador César Augusto, ou Augusto César, né? O imperador romano, ele instituiu a chamada Pax Romana. Quantos já ouviram falar sobre isso? A Pax Romana, o que era a Pax Romana? Foi decretado, né, esse imperador decretou que não haveria mais nenhum tipo de conflito em todo o território que o Império Romano dominava, não ia haver mais conflito. Ia acontecer uma paz, a chamada paz romana, né, do latim Pax Romana. Isso era a plenitude dos tempos para aquele tempo, né? A paz, uma chamada paz universal. O Império Romano abriu estradas, o Império Romano construiu tanques de água, o tanque de Siloé e de Betesda, que você conhece na palavra do Senhor, nos evangelhos, foram tanques construídos pelos romanos para facilitar o acesso à água para aquele povo. Então, muita coisa aconteceu preparando essa vinda, como diz em Gálatas, né? A plenitude dos tempos. Nessa plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E hoje eu fico observando o tempo que nós vivemos, e eu penso talvez que a gente viva uma plenitude dos tempos também. Infelizmente, ainda não para a volta de Jesus, mas ela vem na sucessão desses acontecimentos, mas para a manifestação do anticristo.
Porque eu não sei quanto a vocês, mas eu fico espantado quando eu estou lá pelo computador e aí eu chamo a Anice para uma conversa com câmera. E aí mato a saudade dela vendo ela, sabendo que, né, que aquilo ali são acontecimentos reais, não é nada gravado. Eu estou vendo ela de fato ali, de verdade, naquele momento. Aí vem o Edson vem na câmera, dá um tchauzinho, daí a pouco vem o Ariel, vem o Vinícius, e a gente fica ali, às vezes, até horas, conversando, trocando ideia, falando sobre o reino de Deus, falando sobre o planejamento de 2012, e passamos até horas ali no computador. E aí, quando eu desligo, eu falo assim, meu Deus, que tecnologia é essa que eu estou aqui na minha casa e estou vendo a Anice de verdade, né, em tempo real, lá em Vilhena. Nós estamos a 750 quilômetros. Nós estamos vivendo a plenitude dos tempos. E a palavra declara, então, que o Senhor virá sobre as nuvens e todo olho o verá. E às vezes, assim, no meu coração, no meu entendimento, eu fico pensando assim, olha, se acontecer de entrar um jovem com uma metralhadora lá nos Estados Unidos, atirando numa escola, daí 10 segundos nós estamos sabendo pelas redes sociais, pela internet, pelos noticiários. A questão da comunicação aproximou muito todo mundo. Então vamos pensar num lugar mais distante. Nós assistimos ao vivo aqui o jogo lá do Santos com o Barcelona, que aconteceu no Japão. Vimos aqui ao vivo pela televisão, né, no mesmo momento que estava acontecendo lá. Não é nada gravado para assistir depois, ou porque a fita tem que vir de avião. Não, online. Nós estamos assim totalmente conectados, ligados uns aos outros. Então eu fico imaginando assim que talvez hoje a gente viva a plenitude dos tempos em termos de comunicação. Pode ser que isso avance ainda muito mais, mas hoje a gente já viva essa plenitude. Infelizmente, isso tudo está acontecendo para a manifestação do anticristo. Mas a palavra do Senhor declara que ele voltará. Aleluia. Todas as profecias que foram feitas a respeito de Jesus menino se cumpriram, se consumaram. Todas as profecias, tudo que foi dito pelos profetas do Antigo Testamento, relacionados com a morte, com a ressurreição de Cristo, foi consumado. Todas as profecias feitas a respeito do Espírito Santo, que ele seria derramado sobre toda a carne, isso aconteceu. Todas as coisas que foram profetizadas aconteceram. Talvez você olhe para o tempo e diga assim, você está pensando que a volta de Jesus, você está tomando ela para a sua vida como tardia. Mas eu quero dizer que não tardará. Em breve o Senhor voltará. E nós como crentes vamos gozar de todas as delícias e de todas as maravilhas que o Senhor tem preparado para aqueles que o aceitaram. Amém? Porque receber essa salvação é fácil, amados. E o salvo vive como salvo. Você que já fez essa entrega da sua vida para Jesus, você sabe do que eu estou falando. Você fez a sua entrega para Jesus e você sabe que Jesus já fez muito na sua vida, continuará fazendo, porque Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus Emanuel, que foi tão cantado aqui nessa noite, Ele é um Deus conosco. E eu creio em cada uma das palavras que estão nesse livro. E eu creio que todas elas vão se cumprir. Não importa o tempo, talvez nós vamos encontrar com o Senhor antes dessas coisas acontecerem, através da nossa morte. Mas talvez nós sejamos a geração do arrebatamento da igreja, em que todas essas coisas vão se cumprir. Nós precisamos estar atentos, porque a volta de Jesus vai ser como um relâmpago, né, que sai do ocidente e vai para o oriente, e você só vê aquele clarão, quando você piscou o olho já foi. E talvez tenha alguém no meio de nós aqui que ainda não fez essa entrega da sua vida totalmente para Jesus. Às vezes você está gostando do Evangelho, eu estou convivendo com esse povo crente, estou até gostando, eles são alegres, eles cantam muito. Tem muitas coisas boas aqui na igreja, o pastor Sebastião é uma bênção, é um homem que me visita, mas ainda de fato e de verdade você não fez a sua entrega. Eu quero te dizer que talvez você possa não usufruir das promessas que o Senhor tem feito para esse momento glorioso da volta de Jesus. E você não poderá ficar de fora. Eu não poderei ficar de fora, porque eu tenho estado aqui na presença do Senhor, tenho me mantido firme, reconheço as minhas fraquezas,
reconheço toda a minha pequenez, sei que careço do Senhor todos os dias da minha vida, e por isso que eu não empolgo tanto com o dia 25, porque na verdade eu me empolgo todos os dias do ano por esse Jesus, esse Deus maravilhoso, por esse mistério tão glorioso, que foi Deus olhar para as nossas vidas, olhar para a nossa miséria e preparar o seu próprio filho, o seu único filho, para que ele pudesse nascer, para que ele pudesse crescer, para que ele pudesse ter o seu tempo de ministério tão curto, apenas 3 anos e meio. Foi o tempo que Jesus desenvolveu o seu ministério. Às vezes eu vejo grandes pastores, grandes homens de Deus. Eu tenho 30 anos de ministério, estou comemorando 50 anos de ministério, amém. Tomara que você faça 1% do que o Senhor Jesus fez em 3 anos e meio de ministério aqui na terra. E esse Jesus morreu, ressuscitou. E é através da morte dele que nós temos a nossa redenção, a nossa salvação. O próprio nome dele significa salvação. A salvação que Deus preparou para as nossas vidas. E é isso que nós temos que celebrar. Num dia como um dia de hoje, ou num dia 1º de abril, é a Jesus Cristo, o Filho de Deus. A esse mistério glorioso de Deus para com as nossas vidas, que a gente com a nossa mente humana tão pequena nós não entendemos. Mas é isso que nós temos que celebrar. É isso que nós temos que buscar numa noite como a noite de hoje. É isso que nós temos que divulgar para as nossas famílias. A igreja tem um papel fundamental nesse momento em que nós aguardamos a volta de Cristo e que nós sabemos que todas essas profecias sobre a volta de Cristo vão se consumar, vão se cumprir, porque Ele não pode mentir a respeito da sua palavra. Nós cremos que todas elas vão se cumprir. A igreja tem um papel fundamental. E quando eu estou falando da igreja, eu estou falando de você. Você que é crente, você que adora esse Deus, você tem um papel fundamental nessa história toda. Foi pela sua vida que ele morreu, foi por causa da morte dele que você está aqui hoje. Foi por causa desse nascimento glorioso, foi por causa da morte dele. E é por causa das promessas dele de voltar que nós nos reunimos, nos congregamos aqui. Não só nesta noite, mas em todas as noites que nós fazemos isso, nós fazemos em nome de Jesus. Eu quero convidar você para se colocar de pé. Quero convidar o Ministério de Louvor aqui neste momento. Nós vamos adorar ao Senhor com uma canção. Você vai pensar um pouquinho a respeito da letra dessa canção. Vem me ajudar, Cássia. Aleluia. Graças a Deus eu ouvi um aleluia lá atrás, um glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aqueles que celebram a Jesus, pode dar um glória a Deus mais forte, amém? Oh, aleluia. Eu tenho uma colinha aqui comigo, porque essa música eu não sou muito firme com a letra dela, tá? Mas vai estar projetado aqui, Nilson, e vocês vão cantar comigo essa canção. Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam teu olhar? Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Não é Paulo, nem João, nem Davi, nem Sansão, nem
Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão. Não é não, o nome é Jesus. Você pode declarar esse nome? O nome é Jesus. Mais uma vez bem forte. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Qual o nome que você encontrou a paz, onde a esperança cresce mais e mais? Qual o nome que te dá confiança e fé para vencer o mundo e mesmo a morte até? Não é Jó, não é José, nem Maria e nem Isabel. Não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus. Cante bem forte, igreja. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Qual o nome que você vai pronunciar pelos séculos e séculos sem parar? Neste mundo ou além, este nome traz o bem. Este nome é vida plena para sempre. Amém. Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel. Não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Vamos declarar mais uma vez essa estrofe, a última. Qual o nome que você vai pronunciar pelos séculos dos séculos sem parar? Este mundo ou além, este nome traz o bem. Este nome é vida plena para sempre. Amém. Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel. Não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus.
Aleluias. Eu não me canso de pronunciar esse nome. Eu não me canso de pronunciar esse nome. Esse nome que é o nome mais lindo. É um nome sublime. É o nome que está acima de todos os nomes. E sobre o qual todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus. 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 Oh Espírito Santo de Deus, te louvamos, Pai, te bendizemos, Senhor. Pai, queremos crer a cada dia com a nossa fé, de tudo que o Senhor fez, tem preparado, Senhor, para a vida daqueles que o temem, que o buscam. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem preparado, ó Deus, para a minha vida, para a vida desta igreja, pela gloriosa salvação que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, através do seu Filho Jesus Cristo. Receba, Senhor, a nossa gratidão e o nosso louvor, ó Deus, por todos os teus milagres, pelo teu cuidado, Senhor, nos mínimos detalhes, desde a concepção do teu Filho Jesus Cristo, até o momento, ó Deus, que Ele é assunto aos céus, que Ele promete, ó Deus, deixar um Consolador para as nossas vidas, e deixa, Senhor, o Teu Santo Espírito para velar por nós, até que Ele volte. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é Deus para fazer cumprir e consumar toda a Escritura Sagrada. Tudo o que está escrito na Tua Palavra, Senhor, tem se cumprido. Deus, e nós renovamos contigo, Senhor, a nossa aliança. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pela nossa pequenez, ó Deus, pela nossa negligência. Pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, porque sabemos que somos falhos, mas que nós temos um advogado, Jesus Cristo, para pelejar para a nossa causa diante do Senhor. Deus, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor. Deus, que nós possamos ser na terra como os anjos são nos céus, que estão diante, Senhor, da Tua face, declarando que o Senhor é santo, santo, santo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa despertar nos nossos corações esse desejo de Te buscar, de Te adorar, ó Deus, de estar na Tua presença, de declarar que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, Pai. Deus, em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão nesta noite. Ó Deus, em que o mundo celebra o nascimento de Jesus, que muitas pessoas celebram um falso Natal, ó Deus, nós estamos diante da Tua presença, porque queremos celebrar a Jesus Cristo Nazareno, o Teu Filho, Senhor, porque sabemos que o Senhor amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho para morrer, ó Deus, pelos nossos pecados, para morrer em nosso lugar, ó Deus, para que nós não pereçamos, para que nós não vivamos na vida de miséria. Deus, em nome de Jesus, Pai, recebe a nossa gratidão, recebe, Senhor, recebe a nossa oração neste lugar, recebe a nossa adoração, recebe os louvores, Senhor, porque vivemos para a Tua glória, vivemos para Ti, ó Deus, e não permita, Senhor, que viemos a perder o foco, Senhor, de Jesus nas nossas vidas. Senhor, que sejamos cristocêntricos nas nossas vidas, que tenhamos Cristo como centro das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, venha abençoar a vida da Tua igreja, Senhor. Derrama, Senhor, o Teu Espírito sobre a Tua igreja. Venha vivificar, Senhor, que nós possamos verdadeiramente, Senhor, viver um evangelho integral, viver os Teus ensinamentos, Senhor, aquilo que no ministério tão curto o Senhor deixou para as nossas vidas, a Tua sabedoria, que possamos aplicar no nosso dia a dia de maneira verdadeira, Senhor, que sejamos verdadeiros, ó Deus, na Tua adoração, que sejamos verdadeiros ao amar o nosso irmão, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer esse nome mais uma vez? Jesus, 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 o nome é Jesus, aleluia, oh aleluia, o nome é Jesus, aleluia, o nome é Jesus.
O nome é Jesus. Você pode aplaudir bem forte esse nome. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Aleluia. Recebe o Senhor. Recebe o Senhor. Aleluia. Não sei se tem alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida a Jesus, que entendeu que Ele é a razão do nosso viver, da nossa existência. Ele é o nosso início, o nosso meio e o nosso fim. Se tiver alguém nessa noite que deseja fazer essa entrega a Jesus, nós não estamos aqui pregando uma placa denominacional, mas você que deseja entregar a sua vida a Jesus, quiser se manifestar nessa noite levantando uma das suas mãos, nós estaremos orando pela sua vida nessa noite. Amém? Tem alguém no nosso meio? Aleluia. Amém. Eu acredito que todos aqui são salvos em Jesus Cristo. Amém, igreja? Quem é salvo em Jesus Cristo aqui, então pode aplaudir mais uma vez bem forte a esse Deus. Aleluia. Exaltado e bendito é o nome do Senhor. Aleluia. 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 Coloca a sua mão assim sobre o seu coração, então. Amém? Pai, nós te louvamos pela vida dos teus filhos que vieram na tua casa nesta noite, porque deixaram, Senhor, seus lares, famílias reunidas, e vieram aqui, Senhor, tão somente para te adorar e te bendizer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, porque o Senhor tem batalhado as nossas causas, Pai. E nós queremos que o Senhor derrame uma bênção muito especial sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui vieram. Deus, que puderam celebrar conosco esse dia tão especial em que o mundo inteiro celebra o nascimento de Jesus. Senhor, nós estamos aqui todos os dias na tua presença. E nós queremos todos os dias da nossa vida te celebrar. Não somente em um dia único, uma vez por ano, mas queremos fazer isso todos os dias da nossa vida. Recebe, Senhor, a nossa adoração, a oração que foi feita neste lugar, que o Senhor possa derramar toda sorte de bênçãos espirituais sobre a vida da tua igreja. Não só nesta noite, Senhor, mas em todos os dias deste ano que se finda. Ó Deus, em todos os dias do ano de 2012 que está chegando por aí. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, os projetos pessoais.